Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vini Casagrande. Primeiramente queria pedir desculpa pela câmera, vocês podem perceber que está um pouco deitada porque infelizmente meu ring light, o suporte que eu utilizava para gravar, deu problema. Eu já estou correndo atrás de um, em breve a gente vai conseguir fazer um vídeo com a câmera melhor, adaptada na minha frente. Então peço desculpas, mas enfim, não vou deixar de fazer vídeo por conta disso. Vou gravar aqui na base do improviso. E no vídeo de agora, além de informações sobre o Flamengo, enfim, jogadores que podem retornar e jogador que pode desfalcar o Flamengo novamente, é o caso do Davi Luiz, a gente vai falar sobre isso. E eu também vou comentar o ocorrido hoje no Ninho do Urubu, me envolvendo o atleta Diego Ribas, camisa 10 do Flamengo. Vocês provavelmente já viram o vídeo em algum lugar. E isso não é uma resposta ao Diego, tá? Antes que você chegue aqui querendo treta, querendo que o Vene xingue um, xingue outro, isso não vai acontecer. Eu só vou contar os fatos, o que tudo aconteceu, até para vocês não pegarem um vídeo de 19 segundos que está circulando nas redes sociais, enfim, em todos os grupos de WhatsApp, e pegarem como verdade. Então, antes de mais nada, queria pedir para você se inscrever no canal, para você dar o like no vídeo, ativar a notificação e também compartilhar o vídeo com os amigos e com as amigas e assim ajudar o canal a crescer ainda mais. Tem também um recado especial para vocês, a 1xBet é patrocinador oficial desse vídeo. Para quem não conhece, a 1xBet é uma empresa global, bookmaker com cooperação com Liverpool, Barcelona e vários grandes clubes pelo mundo. Eles oferecem grandes ganhos e pagamentos rápidos. Posso garantir, pessoal, é o mais confiável bookmaker que tem no mercado. Não tem aposta só em futebol. Se você quiser esportes, também tem esportes na linha da 1xBet. No futebol tem Campeonato Brasileiro, Série A e Série B, Copa do Brasil, Libertadores, Copa Sul-Americana, Liga dos Campeões, Liga Europeia, tem muita coisa na linha da 1xBet. Se quiser ganhar um dinheirinho assistindo um jogo, é só clicar no link aqui, ó, do comentário fixado, se inscrever e utilizar o meu código. Utilizando o meu código, você terá direito a depósito em dobro em seu primeiro depósito. Depositando 50, você vai ter direito a 100. Depositando 100, terá direito a 200 e assim por diante, galera. Então, não perca mais tempo, clica no link aí e aproveite. Vamos começar com as informações, tá? Informações do Flamengo. Vocês sabem muito bem que Flamengo, dia 8, encara o Botafogo, tirando o som aqui porque o WhatsApp apitou. O Flamengo encara o Botafogo no dia 8 de maio. Esse jogo, vocês sabem muito bem que o Maracanã vai estar passando por uma reforma no gramado, então não vai ficar disponível para Flamengo e Fluminense atuarem no estádio. Ou seja, o mando do Flamengo, o Flamengo não vai poder jogar no Maracanã. Existia uma possibilidade do Flamengo tentar levar para Brasília. De fato, existia essa possibilidade. Mas hoje a maior chance de acontecer é que haja uma inversão de mando. Ou seja, o Botafogo passaria a ser o mandante e jogaria no estádio Newton Santos. Isso está sendo debatido também. Tá? Lembrando que a notícia da possibilidade de ir para Brasília foi publicada primeiramente pela jornalista Isabelle Costa, tá bom? E a gente confirmou essa informação. Então, tem essa possibilidade aí de fato ter essa inversão do mando de campo. Isso é um debate, eu queria saber de vocês se vale ou não a pena isso, se vocês são a favor ou não, podem comentar aí que eu tento ver o maior número de comentários possíveis aqui no canal Vini Casagrande. Mas antes desse jogo, o Flamengo enfrenta a Universidade Católica, quinta-feira, lá no Chile, pela terceira rodada da primeira fase da Libertadores, às 19 horas, horário de Brasília, tá? Então, um jogo importante. Se o Flamengo atualmente é o líder, se vencer mais uma, praticamente encaminha a classificação para a próxima fase da Libertadores, para as oitavas de final. Então, é um jogo importante. Para esse duelo, o Flamengo pode ter os retornos de Mateuzinho e Bruno Henrique, que estão se recuperando de lesões diferentes. O Bruno Henrique teve uma tendinite no joelho direito e o Mateuzinho teve uma lesão muscular. Então, são jogadores que estão aptos, treinaram novamente no campo com os demais jogadores. Então, podem ficar à disposição do técnico Paulo Souza. Como o Flamengo ainda treina nessa quarta-feira, tá? Antes de viajar para o Chile, o treino dessa quarta será decisivo para muita gente, não só para eles, mas também para Davi Luiz, jogador que já foi poupado no jogo do final de semana contra o Atlético Paranaense no último sábado, ficou no banco de reservas, não entrou em campo. E esse jogador, na reapresentação do elenco, na última segunda-feira, não, quer dizer, na verdade ele foi a campo, mas fez trabalhos leves, físicos ali, nada com bola. Nessa terça-feira ele não foi a campo, como os demais jogadores, ou seja, é dúvida para o jogo de quinta-feira. E a atividade dessa quarta-feira será importantíssima para o técnico Paulo Souza saber se terá Davi Luiz à disposição ou não.
Lembrando que o setor defensivo tem sido aí o calcanhar de Aquiles do técnico Paulo Souza para poder ajeitar a equipe. Eu acho que vai ajeitar. Com o Pablo agora, o Pablo estreando bem contra o Atlético Paranaense, ficando bem, ganhando ritmo de jogo, acho que vai dar uma melhorada. Mas torço para o Fabrício Bruno voltar o quanto antes, porque também era um jogador que estava dando conta do recado lá atrás. Mas fica aí as informações, Mateuzinho e Bruno Henrique têm boas chances de serem relacionados e o Davi Luiz boa chance de não ser relacionado. Lembrando, Davi Luiz não é lesão, é apenas precaução. É um jogador, vocês sabem muito bem, de idade avançada, 35 anos, então tem que ter cuidado sim com a saúde desse atleta. Então, não é lesão, é precaução. E nessa terça-feira, o jornalista Diogo Dantas soltou a seguinte informação: a renovação de Diego Ribas com o Flamengo custou mais de 1 milhão aos cofres do Flamengo. Ao ampliar o contrato, o rubro-negro desembolsou cerca de 500 mil em luvas e 774 mil para a empresa 3D Negócios Imobiliários e Intermediações LTDA, por ter intermediado o acordo. Ainda de acordo com o Diogo Dantas, o Flamengo também desembolsou aí com luvas e comissão quando ampliou os contratos de Diego Alves, antes eu mencionei Diego Ribas, Diego Alves e Felipe Luiz. Para o lateral, segundo o que foi mostrado aí no balanço financeiro do terceiro semestre, para o lateral foram desembolsados 614 mil. Já com o goleiro, 302 mil. Então fica aí as informações que o Diogo Dantas acabou trazendo e de fato tem no balanço financeiro do terceiro trimestre. Agora, galera, eu vou falar sobre, talvez seja um assunto que está mais repercutindo aí, virou assunto mais falado no Twitter, enfim, essas informações. Sobre o que aconteceu com Diego Ribas e Vene Casagrande, no caso, sou eu. Tá? Eu vou falar sobre isso. Antes de mais nada, vou explicar toda a situação. Eu, como vocês sabem, eu trabalho no SBT, tá? No SBT, emissora que está transmitindo a Libertadores. Então, obviamente, em um determinado momento, nós, da emissora, nós vamos pedir para entrevistar alguns jogadores. E eu, na figura como profissional, um jornalista do SBT, pedi para entrevistar o Thiago Maia. Pedi assessoria para entrevistar o Thiago Maia. Conversei com algumas pessoas, digamos assim, da alta cúpula, para poder ter essa liberação. Consegui a liberação, o Thiago Maia topou falar, a assessoria pessoal aceitou, a assessoria do time profissional também aceitou, tanto é que estava presente. Então eu marquei para fazer a entrevista hoje, dia 26 de abril, lá no Ninho do Urubu, por volta de meio-dia. Chegamos no local, nos ajeitamos, tinha câmera, tinha o assessor pessoal na sala, o assessor do time profissional também na sala, Thiago Maia ao meu lado. Quando a gente estava muito próximo de começar a entrevista, nem tinha começado ainda, estava muito próximo de começar a entrevista, quando a câmera ainda estava ajustando a imagem, eis que o Diego Ribas entra na sala e faz isso aí que eu vou mostrar para vocês aqui agora. O homem das meias verdades, como é que nós estamos? Hã? Eu? Que momento, não, você é nota 10, meu irmão. O homem das meias verdades, direto do Ninho do Urubu. Que momento nós estamos vivendo, Mengão. Vale tudo! E aí o Diego Ribas fez isso aí. Como vocês podem perceber, a minha reação foi... Óbvio que eu fiquei constrangido. Óbvio, eu confesso para vocês que eu não esperava. O Thiago Maia ficou super constrangido também, como vocês podem ver no vídeo. O assessor pessoal, que no caso é o Matheus, que estava na sala, ele dá uma risada tipo, sem entender nada, porque provavelmente ele achou que fosse com o Thiago Maia, o próprio Thiago Maia achou que fosse com ele. O assessor do Flamengo, creio que tenha ficado sem reação também, sem ter o que fazer. E vou falar sobre o que eu acho em relação a isso aí. Primeiro, tem um comentário no Twitter que de fato eu acho super importante a gente mencionar, que é do perfil Notável. É um perfil famoso, inclusive, que ele diz o seguinte: gravar um vídeo ridicularizando uma pessoa não é atitude de quem quer ser visto como exemplo fora de campo por seu engajamento na luta pela prevenção do suicídio. E de fato o Diego Ribas é uma figura muito importante em relação a isso. Muito mesmo. Eu gosto, não tenho... Gente, só para deixar claro aqui, eu não tenho nada pessoalmente falando sobre o Diego Ribas. Óbvio que eu, na figura como jornalista, em algum momento eu posso fazer uma matéria que ele não gosta, uma matéria que
ele acredite que classifique que seja mentirosa, como ele classificou a matéria em janeiro de 2021, vocês vão se recordar, sobre os bastidores da famosa Panela 85, algo bem antigo, mais de um ano. De lá para cá, eu tenho certeza absoluta que eu não fiz nenhuma matéria mencionando o Diego Ribas, nada, nenhuma matéria criticando o Diego Ribas, então eu acredito que ele não goste de mim por conta disso aí. Ou se algo anteriormente falando, eu não acredito, porque eu não lembro de nenhum problema em relação ao Diego Ribas. Fato é que ele guardou isso desde então, desde janeiro de 2021. Na época o Flamengo foi campeão brasileiro, vocês vão se recordar que no campo ainda o Diego Ribas falou o meu nome, eu inclusive cheguei a usar isso aqui durante muito tempo na minha vinheta aqui do canal. Então o tempo passou, desde então não fiz nenhuma entrevista e hoje eu tive a oportunidade de ir ao Ninho do Urubu entrevistar o Thiago Maia, que é o atleta que topou falar. E eu acho que tem que ficar muito claro o seguinte, a minha reação ali, eu confesso para vocês que é uma reação que todo mundo deveria fazer. Muita gente me procurou e disse o seguinte, poxa, Vini, parabéns pela sua reação, porque eu teria respondido, eu poderia, isso as pessoas falando comigo, poderia ter ido para cima dele, poderia ter falado algo para criticá-lo, a postura dele, mas cara, na boa, eu acho que essa reação que eu deveria ter feito mesmo, que eu deveria ter, essa foi a minha reação. E eu fico orgulhoso de mim mesmo, porque em outro momento eu poderia retrucar, poderia xingar, só que eu tenho que levar em consideração que eu estou ali representando uma empresa, no caso o SBT. É como se eu tivesse o SBT no meu sobrenome. Então qualquer ato que eu tivesse ali é o ato do SBT. E tem outras pessoas envolvidas. Tem o Thiago Maia, que a gente tem que respeitar o Thiago Maia. Inclusive fica aqui meu agradecimento ao Thiago Maia. Muito obrigado, a entrevista ficou muito legal, muito bacana. A gente falando sobre a Libertadores, ele falou sobre o Vidal. Então, enfim, falou sobre lado mental, psicologia, isso é importante. Acho que o mais importante é a entrevista, que vai ao ar na quinta-feira lá nos canais SBT. Então, eu tenho que ter o respeito com os profissionais que estão envolvidos. Ao Marcelo, assessor do Flamengo, ao Matheus, assessor do Thiago Maia, ao cinegrafista que estava trabalhando comigo, ao Paulo. Então, isso nada mais é do que a atitude correta. Agora, sobre o Diego Ribas, eu lamento muito, de verdade, porque é um cara que, fora das quatro linhas, faz uma campanha muito bonita em prevenção do suicídio, do lado mental, o lado coaching, e é um cara que sempre, como posso dizer, em alguns momentos ele foi perseguido por torcedor, teve torcedor que foi atrás dele em aeroporto, foi atrás dele no CT, e eu sempre fui contra isso. E ele fez a mesma coisa que ele é contra, porque ele foi, querendo ou não, ao meu local de trabalho, porque a partir do momento que eu estava entrevistando o Thiago Maia ali e ele atrapalha a entrevista, ele está entrando no meu local de trabalho, embora tenha sido ali no auditório do Ninho do Urubu. Então eu lamento muito, porque foi uma postura que, de uma pessoa, enfim, o Diego Ribas, se eu não me engano, tem 37 anos, eu não espero isso de um cara consagrado no futebol, um cara que eu respeito, que para mim é ídolo sim do Flamengo, é ídolo, ele fez muita coisa pelo clube, eu tenho as minhas opiniões, acho que esse ano deve ser o último dele no Flamengo, mas aí são opiniões pessoais também, como torcedor, porque eu também sou torcedor do Flamengo, e opiniões como jornalista, opiniões que eu dou no programa lá no SBT, por exemplo, no SBT Esporte Rio, que eu participo de segunda a sexta-feira. Então, galera, assim, eu de fato não tenho raiva dele, não tenho nada disso, eu só lamento, porque isso pode, entre aspas, fazer com que outras pessoas façam isso, entendeu? Então, espero que não, de verdade, porque isso é errado. Independentemente se eu estou certo, se eu estou errado, se o Diego está certo, se o Diego está errado, isso é errado, pessoal. Isso não é certo, de verdade. É constranger um profissional, cara. Independentemente se você gosta de mim ou não, na boa, acho que não tem como você aceitar isso. Inclusive, eu vi muita gente que eu achei que jamais fosse, entre aspas, comprar o meu barulho, e comprou o meu barulho. E eu vou citar vários aqui, não é segredo para ninguém, o próprio Gabriel Paparazzo, que é um jornalista que tem um canal dele no YouTube, a gente já teve as nossas indiferenças, mas o Diego tá tão errado que ele conseguiu fazer o próprio Gabriel e o Vene Casagrande terem a mesma opinião e voltarem a conversar. Eu hoje tive a oportunidade de conversar com o Gabriel. Então, assim, só para vocês terem noção como o Diego Ribas errou. Mas, enfim, gente, isso aí é um longo debate, eu só queria
não é dar a minha resposta, mas é um esclarecimento, porque eu vi muita gente falando sobre isso no Twitter. No Twitter eu não vou falar, porque acho que não vem ao caso, mas não custa nada falar aqui no YouTube. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí na medida do possível. E o mais importante, a entrevista com Thiago Maia vai ao ar na quinta-feira nos canais SBT Esporte. Mais precisamente SBT Esporte Rio, de segunda a sexta-feira, a partir de 1h15 da tarde. Valeu, galera. Um abraço, até mais. Fui.